tarde, pessoal. Aqui é o Guilherme Massa, cofundador da Liga Ventures. Estou aqui fazendo um esquenta com vocês de expectativa da próxima edição do Liga Open Innovation Summit. Nesse ano de 2021, a gente vai ter uma série de convidados especiais para participar conosco e a gente vai ter o orgulho de ter como um dos nossos patrocinadores o time do iFood, que vai nos ajudar em toda a trilha do Living with Unicorns, que é uma série de painéis em que a gente vai trazer startups unicórnio para discutir uma série de tendências que estão em alta e que certamente a gente quer ver mais transformação na nossa sociedade e nos nossos negócios. E para esse esquenta de hoje, eu trouxe aqui o Marcos Gurgel, que é o diretor de Corporate Ventures e Open Innovation do iFood, uma referência aqui no Brasil que está tendo muito trabalho ali no iFood para movimentar tantas peças ao mesmo tempo, né? Já é uma engrenagem, já tem uma celeridade, e a gente vai bater um papo justamente sobre como é gerir inovação numa empresa já tida como inovadora aqui no ecossistema. Marcos, super bem-vindo aqui para o nosso espaço. Queria pedir já de antemão para você se apresentar e contar como é que veio a tua jornada até chegar no iFood, justamente num time de inovação. Maravilha, cara, Gui, antes de mais nada, prazer, cara, super bacana todo tipo de evento, todo tipo de relacionamento que a gente tem com a Liga Ventures, é sempre sensacional, então é sempre um prazer estar aqui contigo e com o time da Liga, tá? Cara, a história minha dentro do iFood é super recente, né? Parece que eu vou contar um livro longo, mas não, é uma história super curta. Eu estou com 3 para 4 meses de iFood, né? Sou carioca, formado em economia, fiz mestrado em engenharia, fui fazer depois MBA lá fora, e comecei a carreira dentro do mercado financeiro. Depois migrei efetivamente para a indústria real, dentro da Kraft Heinz, capitaneada pelo 3G, e depois eu fiz um switch de carreira para dentro do mundo de venture capital, entrando efetivamente mais próximo de digital, de startups, esse tipo de coisa. No momento onde eu estava muito inclinado a empreender, foi interessante que eu comecei a conversar com algumas pessoas do iFood, que eu já conhecia, comecei a conversar com algumas pessoas da Movile, e o pessoal me fez aquela proposta que parece, na teoria, você sempre ouve né, um case que você conhece em relação àquilo, e para mim chegou aquele momento. Falou, cara, você não quer empreender, mas empreender aqui dentro do iFood? E aí ficou aquela luzinha, né, piscando. Falei, cara, pior que pode fazer sentido. Qual que é a ideia? E a ideia é o típico projeto, cara, que eu estou acostumado, eu gosto do desafio, que é página em branco, efetivamente, como é que você pega e monta uma área de Open Innovation dentro de uma empresa como o iFood. Então, agora, nos últimos 3 meses, e muito com a ajuda da própria Liga, o que a gente tem conseguido fazer é efetivamente estruturar toda essa área de Open Innovation dentro da companhia. Que legal. E conta um pouco para a gente como que é essa estrutura em si, né? Você chegou, página em branco, em 4 meses, o que deu já para montar e o que está na tua visão de qual que é a composição desse time, quais as responsabilidades de tudo que você quer olhar? Porque imagino que tem uma parte de organização, né, de setup toda da operação, mas o iFood hoje vai olhar muitos mercados, né? Eu diria que vou tentar responder a tua pergunta de uma forma do início ao fim, começando pela parte que você falou da estrutura, né? O modelo que eu me baseei para montar essa estrutura, de você ter uma área muito embrionária olhando o que a gente chama internamente de research, e tomando liberdade aqui da analogia, ela seria como se fosse o meu IDO, olhando para fora, olhando para trends, olhando para insights, olhando efetivamente para forecast de tecnologia, só que com um viés talvez um pouco diferente de, cara, eu não quero ser uma mera área informativa. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero só uma área que venha e me fale, olha, está acontecendo isso na China, ponto. Eu preciso de, cara, está acontecendo isso na China, ponto. E se a gente fizer essa pequena adaptação e rodar esse pequeno MVP aqui, eu acho que isso pode virar um projeto dentro do iFood. Então, a minha primeira área, que seria a área de research, ela tem um viés, sim, de pesquisa, olhar internacional, ver o que está acontecendo nos grandes mercados China, Índia, Europa, mas não só informar o que está acontecendo, como trazer insights e transformar isso num MVP. Internamente, a gente brinca que isso é a nossa fábrica de MVP. O pessoal tem como meta e direcionamento, efetivamente, rodar projetos de MVP ali dentro. No segundo momento, e eu vou pular a etapa do meio, lá na outra ponta, você tem efetivamente o time de Open Innovation.
Esse Open Innovation, ele quase que se divide num time de communities, e o communities é normalmente o pessoal que está em contato com a liga, com outros hubs de inovação, com venture capital, tá fomentando eventos do tipo Hackathon, Innovation Challenge, organizando pitch days e todo o hub de relacionamento com as startups. Legal, que é uma parte que precisa se retroalimentar iFood com stakeholders do mercado ou com o ecossistema de inovação. Mas num determinado momento você precisa não só fomentar essa máquina, mas testar esses projetos. E aí entra uma terceira máquina, uma terceira área dentro disso aqui, que para mim é o grande laboratório, a gente chama assim nosso campo de teste de provas, que é a nossa área que fica rodando 24 horas por dia, POCs, para ver se aqueles projetos do pessoal de research, junto com as empresas que foram mapeadas pelo pessoal de Open Innovation, isso aqui, quando eu coloco em campo efetivamente, a coisa dá certo. Então, uma tríade aqui de insights, comunidades e efetivamente um time rodando POC 24 horas por dia. Esse time, acho que até para pegar aqui referências de mercado, né, geralmente os times vão falar aí fora, tem um time que trabalha com squads, é mais ou menos essa estrutura, e se esse time está debaixo da sua ingerência ou se é uma coisa apartada? Não, esses 3 times estão embaixo da minha ingerência, eles funcionam sim como squads, muitas vezes multifuncionais, mas são times efetivamente dedicados e separados com metas próprias, metas e controles e indicadores próprios e bem uma cultura relativamente quase que própria dentro de cada um deles. Apesar de tocar em projetos muito próximos, ou seja, a pessoa que está tendo um insight tem que passar e briefar muito bem a área de Open Innovation para o tipo de startup que ela vai precisar usar naquele projeto, você tem quase que indicadores, KPIs e controles para cada uma dessas áreas bem separados. Que interessante. Até acho que ouvindo outras referências de mercado, né, geralmente o pessoal vai falar, não, isso aí ou está num time de TI, né, ou está num time de produto lá na ponta. De alguma maneira, vocês criaram bem essa barriga de aluguel, vamos falar assim, né, para desenvolver coisas e depois, já teve algum caso de depois, fez sentido, já está lá numa área, já está num outro braço do iFood rodando. Perfeito. Tem alguns exemplos que eu posso citar para você, mas só para deixar o recorte super claro, né? Se você pensar hoje, o iFood como um todo, digamos, a grande máquina do iFood, a gente chama de core. O core da companhia é o que efetivamente está rodando ali, os grandes produtos. E eu poderia fazer uma analogia de que o meu core e o meu time core está 24 horas por dia procurando melhoria incremental. É o time que está olhando para 60 milhões de pedidos e, cara, como é que eu chego em 62, em 65, em 67, em 70? O time de inovação é o time que está, cara, beleza, como é que eu saio de 60 para 80? Como é que eu saio de 80 para 150? Então, querendo usar ou não as terminologias do mercado, é um time que está muito mais voltado para a inovação disruptiva, inovação radical, ou alguma coisa que efetivamente mude o paradigma, e aí a gente está quase que 100% das vezes falando de entrada no novo nicho de mercado ou entrada num novo business model, que efetivamente vai alavancar, digamos assim, a receita como todo do iFood. Mas quando a gente traz isso aqui para a realidade, digamos, do meu time, o que acontece? Você tem um time de inovação interna, ou seja, acho que agora eu já posso até dizer que está ficando famoso dentro do mercado de inovação. O nosso time de inovação interna é chamado de time de jet skis. Tá? E o time de jet skis é um time que está tocando projetos junto com squads multifuncionais, 100% desses projetos sendo tocados internamente para eles, se eles forem comprovados lá na frente, eles viram efetivamente um projeto core. Qual que é o relacionamento e como é que conversa essa área de jet skis com a minha área? Diferente de eu montar uma squad com 2 front-ends, um back-end, um CX, 2 pessoas de design, uma pessoa de customer experience, outra pessoa enfim, e montar um squad gigante multifuncional, o meu time de Open Innovation faz esse mesmo tipo de projeto com terceiros, ou seja, eu estou pensando em projetos de inovação tecnológica e eu vou tocar da porta para fora. Primeiro motivo, obviamente, eu consigo escalar a quantidade de projetos numa velocidade muito maior e eu consigo testar numa velocidade talvez um pouco mais rápida. Então, dando esse contexto, sim, temos alguns casos de projetos que a gente começou estudando a tese, colocou para rodar e agora efetivamente ele já está, digamos assim, ou dentro do core ou ele já está dentro do jet ski efetivamente para ganhar mais tração.
Que legal. É bem interessante você ter colocado essa componente que você chamou do research, né? De vocês estarem buscando tendências, né? Pega uma empresa de bens de consumo, geralmente tem uma área bem forte, né? De customer insights, e que muitas Perfeito. vezes ela vai abastecendo o resto do time, mas que muitas vezes se apega mais para as coisas mais. O próximo SKU, né? Mais a melhoria incremental, de certa maneira, né? E vocês já estão Perfeito. olhando lá na frente. Queria que você, talvez nesses 4 meses que você já está vivendo a cultura do iFood, de alguma maneira a empresa já é vista como uma empresa bem inovadora, né? Como que garante que o trabalho de vocês de fato está olhando assim as trincheiras, né? A fronteira, na verdade, de inovação? É mais a tecnologia em si ou é mais algum tipo de tendência que você fala, hoje se eu jogar aqui no meu aplicativo, ele talvez fique meio dissonante? Perfeito. Acho que a resposta para esse teu ponto, assim, ela se divide em três. Né? Primeiro ponto da resposta. Lá atrás, eu não existia dentro do iFood, existia uma área chamada New Ventures. E aí era efetivamente o time que estava pensando em, cara, qual é, né, a nova iniciativa que eu vou ter para linha de crescimento dentro do iFood. E depois de um tempo, quando você começou a ter ideias, seja em pharma, seja em pets, seja em grocery, seja, enfim, na área de logística, seja na área de finanças, você começou a ter um movimento que eu achei super interessante, onde New Ventures deixou de ser uma área e passou a ser uma função espalhada praticamente entre todas as áreas. Então, você tem hoje uma pessoa pensando em inovação, vamos colocar dessa forma, dentro da área financeira. Você tem um cara de inovação, eventualmente, dentro de uma área, entre aspas, por favor, careta, de contabilidade. Você tem a pessoa de inovação dentro da área de logística e por aí vai. Bacana, esse seria, digamos assim, momento de, como é que a gente consegue efetivamente acelerar inovação e o pensamento inovativo dentro da companhia. Um segundo grande bloco dessa resposta reside, cara, que um dos valores da companhia hoje, efetivamente, além de empreendedorismo, é inovação. Então, a gente demanda que sim a pessoa tenha, independente da área, se ela tiver em comunicação, RH, se ela tiver no back-office ou no front-office, essa pessoa ela precisa ter um caráter ou um espírito inovador. Tá? Então, talvez isso sim comprove o que você falou, que dentre seus quase 5 mil funcionários, é quase que uma regra que todo mundo seja, ou pelo menos tenha esse espírito inovador. Agora, à luz disso tudo, como é que ainda assim você consegue inovar, Gurgel? E aí eu acho que eu divido em dois pequenos blocos. Um primeiro bloco super importante de ser feito e ser bem feito é você ouvir muito bem o que está sendo feito dentro de casa e ouvir e conseguir capitanear dentro de uma empresa de 5 mil funcionários quais são as melhores ideias, como que eu consigo tangibilizar essas ideias e como que eu consigo aterrissar essas ideias. Então, quase que um olhar interno, eu não posso desperdiçar a força de 5 mil empreendedores e inovadores tendo ideias praticamente diariamente, e eu preciso utilizar isso de alguma forma, mas obviamente sendo frio, talvez até calculista, de fazer alguns filtros em relação a, cara, tua ideia é sensacional, mas talvez não seja o momento. Tua ideia é muito boa, vamos sentar semana que vem tomar um café para entender como é que a gente coloca isso de pé? Então, esse é o primeiro lado, digamos assim, de, poxa, não vamos desperdiçar tanto capital intelectual interno. O segundo bloco, e aí é efetivamente, como você comentou, do time de research, é um time que está particularmente olhando bastante para a China. Tá? Mas por que China, Gurgel? Vocês imitam a China? Não. Vocês querem comprar alguma empresa da China? Não. Eu, particularmente, Gurgel, até gostaria, mas acho que não é o caso. Mas a grande questão é que existem modelos, independente de serem na China ou na Índia, particularmente dentro da Ásia, que conversam muito bem com a realidade brasileira. E aí, independente de terem sido modelos que escalaram numa velocidade muito rápida, que a gente gosta disso, são modelos que a gente acredita que tropicalizando determinadas, vou chamar de tendências aqui, você consegue construir teses de negócio e teses de modelos de negócio que não necessariamente são iguais às teses chinesas, mas com uma pequena adaptação, isso começa a funcionar relativamente bem no Brasil. Então, assim, se você pensar, Gurgel, qual que é o limite? A Amazon hoje, se eu não me engano, o Alibaba, ontem, ele colocou mais 10 mil robôs autônomos, né, para rodar dentro dos campos chineses.
para fazer entrega via robô. Cara, a gente está nesse limite também. Hoje o iFood já faz testes de entrega com veículos autônomos. A gente já roda testes para entrega com drones. Então, quando eu olho para a China, o que eles estão fazendo, eu estou fazendo por aqui também, talvez ainda no modelo de teste, para entender se essa tecnologia funciona, mas a gente está nessa fronteira também. Talvez o limite disso seja, cara, essa tendência que está acontecendo na China, na Ásia, na Índia, de uma forma geral, eu consigo, de alguma forma, tropicalizar ela e trazer isso para o Brasil? Se sim, esse meu time vai efetivamente montar o projeto e a gente começa a dedicar esforço em cima disso. Que legal. Daí acho que você está usando um exemplo que eu acho curioso, porque quando a gente fala de inovação e mais de transformação, geralmente o pessoal vai ter na cabeça coisas bem tecnológicas, né? Então, você está falando de entrega com robô, né? Daí, no evento agora, no Liga Summit, a gente vai trazer o pessoal da IVE, que é aquele projeto da Embraer, né? Que tem os carros voadores, daí parece aquela coisa meio Jetsons, né? Nossa, mas espera aí, a gente mal consegue resolver o trânsito, o semáforo, e já vai ter entrega por drone, robô. É meio que isso, assim, a tecnologia ajuda a olhar essas pistas, ou em alguns casos vocês olham mais, como você falou, ou o modelo de negócios, ou alguma coisa de comportamento que interessa, e que faz, talvez, complemente, né, a oferta de toda a plataforma do iFood. Perfeito. Eu acho que as duas análises elas são complementares, por assim dizer, né? Vamos trazer o exemplo, né, Brasil-China mais uma vez. O Brasil é um país, talvez um dos que você tenha maior número de intermediadores na cadeia produtiva, e isso por si só, uma característica constante décadas dentro do Brasil, gerou uma oportunidade de você desatrelar esses elos da cadeia e gerar desculpa o termo, mas um grande benefício em termos de preço, um benefício fiscal. E o melhor, digamos assim, o maior beneficiado dessa brincadeira vai ser o nosso usuário final. Então, quando você pega modelos, e eu vou tangibilizar aqui para a gente aterrissar, modelos como na China praticado farm to table, e a gente traz isso para a realidade Brasil, com um grande potencial agrícola e inúmeros elos na cadeia até isso chegar no consumidor final, a provocação que a gente, como iFood, se faz cara, será que o Gui não gostaria de comprar direto do produtor a um preço 80% mais barato do que ele eventualmente compra hoje? Se sim, a gente tem uma big de uma oportunidade de negócio aqui. E o quanto que isso que envolve de tecnologia? Talvez ela não envolva efetivamente a tecnologia que a gente estava tangibilizando do carro espacial, do drone voando, mas sim tem um caráter bastante específico de sistemas por trás disso, de você conseguir entender roteirização, de você conseguir entender qual o melhor modelo de pricing, para você conseguir entender o melhor modelo de você fazer com que esse alimento chegue na ponta do consumidor final a um preço infinitamente mais barato do que ele compra hoje em dia. Então, acho que a resposta é sim, a gente olha bastante para hardware, se é que eu posso colocar dessa forma, mas olha bastante também para software. Bem interessante essa visão, né? No fim das contas, ela acho que vai pegando até um olhar mais empático da jornada, né? O que no fim das contas o meu usuário está buscando, e acho que isso também, pelo menos olhando assim como público, né? Vai dando para perceber uma expansão mesmo da visão do que é o iFood, né? No fim, ele está entrando em vários outros jobs, que talvez lá no início, né, Alan, é só fazer o meu pedido aqui de alguma pizza, do hambúrguer, né? Uma coisa assim mais eventual ao longo da semana, e agora já está entrando em várias outras rotinas, né? Até queria pegar esse gancho, que é assim, imagino que na sua estrutura, já que vocês estão olhando mais futuro, que a hora que você coleta essas ideias e começa a prototipá-las, que o resto da equipe que está vendo aquilo ali, o futuro acontecer, deve ficar meio, será que eles não ficam meio enciumados? Assim, pô, tem o time do Gurgel lá que esses caras fazem a inovação que é legal mesmo, e eu estou aqui carregando o piano. Não acontece isso no iFood? Cara, isso, graças a Deus, não acontece, e com todo respeito aqui, a religião não é só graças a Deus. Eu acho que a gente tem uma liderança que consegue dividir metas de curto, médio e longo prazo de uma maneira bastante transparente, bastante inteligente e de uma maneira bastante casada. O que eu quero dizer com isso? Sim, tem uma turma, e uma turma bastante grande, carregando o piano, como você muito bem colocou, e não é porque eu não estou olhando para o resultado do curtíssimo prazo
que eu também não estou comprometido com as metas de médio para longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ciúme existe? Não. Até porque o que a gente tenta vender internamente é que o meu projeto vai ser do Gui daqui a 3 meses. E se eu, desde o início, não trouxer algo que seja fenomenal para o Gui, eventualmente, cara, quando eu for fazer o handover disso lá na frente, o Gui possa olhar para mim e falar, cara, pô, não gosto tanto da tua ideia, Gurgel, não achei ela tão interessante. Agora, se desde o início eu estou virando para ele e falo, cara, Gui, você tem aquela tua meta, né, de transformar 100 em 120, puta, eu estou com um projeto aqui na mão que eventualmente vai levar de 120 para 140. E teu olho já começa, porra, que interessante, Gurgel. Quando é que isso fica pronto? Cara, provavelmente daqui a mais 2, 3, 4 meses. Mas, pô, provavelmente eu vou precisar de um quê de ajuda tua, de feedback teu. Eu quero ver e corrigir, eventualmente, direções se eu não estiver indo, né, na direção correta. No final das contas, o que eu quero é corrida de bastão. Não adianta eu sair correndo antes ou você sair correndo depois. Tem que ser algo muito bem sincronizado para que, na hora que eu passar o bastão para você, cara, esteja tudo muito, muito, muito acordado para você só pegar aquele projeto e efetivamente correr para a próxima etapa. Então, de alguma maneira, você está me falando que o pessoal não tem ciúme, mas na verdade você deixa os times com água na boca, assim, ó, Gurgel, prioriza a minha área aí, porque tô querendo alguma coisa de maior impacto. Sim e não, cara. É gozado você estar comentando isso hoje, porque semana passada eu fiz questão da gente levar para o board da companhia um projeto que a gente matou, né? E tomando devido respeito aqui, era como se fosse o Gui me dando uma ideia, cara, eu dedicando uma parte do meu time para estudar a tua ideia e voltando para você e falando, cara, a tua ideia é muito bacana, mas a gente não acha que ela deva seguir em frente. Ou o tamanho do potencial da oportunidade que você me passou é desse tamanho aqui. E aí fica a pergunta de, você prefere que a gente dedique agora tempo nisso daqui ou eventualmente num projeto desse tamanho? E aí não tem contra-argumento nessa hora, falar, cara, ou eu só tenho time restrito, né, quantidade limitada de recursos, ou eu coloco eles num projeto gigante, ou a gente efetivamente vai começar a ficar catando caquinho, e não é essa a ideia daqui do time. Acho que você colocou uma outra pista aqui também que eu gostei, Gurgel, que é o seguinte, geralmente quando a gente vai falar de times de inovação e vai falar de tecnologia, a visão que o mercado geralmente traz é de áreas de TI mesmo, times de desenvolvimento, e daí a gente vai falar desses testes muito focado no produto MVP, né, no software ou na solução. Mas o que você está me trazendo aqui do potencial, né, você falou, pô, vou juntar os caquinhos, vou olhar essa outra oportunidade maior, talvez tenha muito mais a ver com a visibilidade do tamanho da oportunidade de business, né? Como é que vocês alinham isso como validação na hora que está no MVP, né? Vamos dizer, tem time que está ali rodando, vamos dizer, growth, né? Testando validação de mercado e tem gente desenvolvendo solução. Como que é na rotina aí? Perfeito. Se esse vídeo chegar aqui ou o áudio chegar para o diretor de tecnologia, ele vai me dar um cascudo. Mas hoje, se você me perguntar, cara, Gurgel, você quer ter no teu time um cara empreendedor ou um cara com um grande conhecimento tech, né? Cara, eu quero ter um empreendedor. Né? Pô, mas por quê? Porque hoje, e aí, contando até, dando 2, 3 passos para trás, cara, em 2005, quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz o mestrado justamente na área de inovação tecnológica. Né? E não era que eu estava contra o sistema ou era o garoto rebelde, nem nada do gênero, mas na época o IBGE soltava uma tech, falando exatamente, né, dos gastos de desenvolvimento de P&D e os benefícios que isso trazia para a inovação. E desde aquela época me incomodava o fato de um atrelamento gigantesco em relação a inovação é igual a P&D, ou mais do que isso, inovação é igual a CAPEX gigante em cima de P&D. E aí você está ali com aquela média empresa, o cara olha aquela pesquisa e fala, puta, eu nunca vou inovar, então. Se o cara está falando que para inovar precisa gastar 120 milhões de dólares por ano, cara, inovação não é para mim. E durante muito tempo eu puxei essa briga, levantei essa bandeira de, cara, não. Quase que tentando desatrelar e mostrar, pô, através de indicadores que, cara, não é necessário efetivamente você ter CAPEX gigantescos, guardadas, obviamente, diversas situações, para você conseguir inovar. Trazendo toda essa briga antiga para a realidade de hoje do iFood,
talvez a minha nova briga ou a nova bandeira seja exatamente essa. Eu preciso muito mais, eu confio tanto no meu time tech, e o meu time tech acompanha todas as etapas de desenvolvimento dos meus projetos, que eu prefiro que quem esteja efetivamente capitaneando a iniciativa seja uma pessoa que esteja preocupada com colocar aquele projeto de pé, ou colocar a iniciativa de pé, ou efetivamente tentar tangibilizar qual que é a oportunidade de negócio por trás daquela tecnologia, do que o desenvolvimento em si da tecnologia. Então, quando eu fecho o olho, por exemplo, hoje para o meu time, cara, eu vejo vários microempreendedores, eu vejo uma turma de pequenos empreendedores colocando MVPs rápidos na rua, POCs rápidos sendo testadas, ao mesmo tempo, uma coisa que talvez possa parecer contraditória ao que eu estou falando do empreendedor, mas sem grande paixão pelo projeto em si, mas paixão pelo processo. E aí o que eu quero comentar em relação com isso é que eu tenho que ter um controle muito claro com esse time de que, cara, a gente vai tentar um projeto e vai falhar, a gente vai errar rápido, vai tentar outro, vai falhar de novo, no terceiro a gente vai acertar. Então, mais do que a gente se apaixonar pelo projeto, eu preciso que a gente se apaixone pelo processo, e o processo demanda que isso aqui rode quase como um modelo Fabril. E nesse modelo Fabril a gente precisa garantir que a fábrica esteja efetivamente operando. E acho que, bem, você falou do modelo Fabril, mas a tua bagagem foi por algumas empresas mais tradicionais, você até comentou da Kraft, então acho que nesse sentido ajuda a dar um ritmo, né, para não ficar aquela coisa meio de garagem, né, não, tem um time de devs ali pensando o que é o produto, né, mais direto ao ponto, né. É mais direto ao ponto, talvez seja, talvez guarde hoje, e eu sempre acreditei muito nisso, em estudos que falavam, pô, mas você não consegue mensurar um projeto de inovação, né, via modelos tradicionais de PMBOK, porque é mais solto, é mais híbrido. Cara, coisa nenhuma. Você tem metas, você tem target, você tem KPIs, você tem rotinas, rituais, e consegue fazer o controle disso quase que de uma maneira fabril. E, particularmente, tem dado bastante certo implementar essa mentalidade fabril dentro de um universo de inovação. Achei legal de você ter falado isso, né? Na edição anterior do Liga Summit, estava ajudando a galera a pensar sobre essa questão do ROI de inovação. Né? Na verdade, o livro lá do Lean Startup, né, o Eric Ries fala que talvez o conceito mais importante que ele vê no próprio livro, né, não é do MVP, que a gente se apega tanto, né? É muito mais da contabilidade de inovação, como ele cita lá, né? Que é justamente pensar que você tem recurso finito, o livro chama Startup Enxuta não à toa, né? Então recurso finito para você testar muito rápido e descartar também rápido, se não fizer sentido, né? Perfeito. Até nesse sentido, eu queria te ouvir um pouco sobre, imagino que do ponto de vista de gestão, né? Teve 1 milhão de iniciativas acontecendo. Quem é que fica mais fazendo esse PMO e geralmente quanto tempo leva para vocês falarem, não faz mais sentido, vamos dizer, estamos falando de um horizonte de 1 mês, 3 meses, 1 ano, quanto tempo que rodam MVPs? Tá, que a gente não confunda aqui pressa com ansiedade, que a gente não confunda aqui velocidade com análises prematuras. Mas, sim, a gente gosta de construir coisas rápidas, a gente gosta de construir projetos numa velocidade talvez um pouco acima da média de mercado. Hoje, quem talvez controle esse grande PMO comigo, mas diretamente com o time, responsabilidade de cada um líder de projeto, ter seu portfólio de projetos rodando numa velocidade que aí sim eu controlo para ver se a quantidade de tempo para um projeto passar de um gate para o outro, de um estágio para o outro, está sendo condizente com a média que a gente tem. Mas apenas para te dar um título de exemplo, a avaliação do tamanho de oportunidade de um projeto de inovação, hoje dentro do iFood, gira em torno de 1 mês a 2 meses. Tá? E com Super 2 rápido. meses... E com 2 meses a gente teria, digamos assim, segurança, não é nem para falar se vai dar certo ou se não vai, mas segurança para falar se vale a pena ou não vale. O que eu quero dizer com isso? A grande diferença está nesse ponto. Eu não estou falando que a ideia do Gui não vai vingar, ou que não vai... Não é isso. Mas eu preciso, em 2 meses, virar para ele e falar, cara,
Você quer empatar um time aqui de 10, 12 pessoas pelos próximos 6 meses num projeto que vai me gerar um incremento relativamente tão pequeno no meu total de growth? Eu, Gurgel, não. Eu prefiro pegar esse mesmo resource que eu tenho aqui, exatamente como você falou, finito, e procurar o próximo da fila. Ou seja, eu preciso achar quem é o cara que eu vou olhar e vou falar, putz, cara, se precisar, eu empato até mais time ali dentro, porque esse projeto é gigantesco. Então, de novo, dentro desse horizonte de 1 a 2 meses, menos a capacidade de virar e falar, porra, é esse o número mágico e perfeito, e mais a capacidade de falar, devemos continuar investindo tempo nesse projeto, ou esse projeto talvez assim não seja tão relevante. E só para fechar, eventualmente o projeto não morre de, acabou, pós-mortem e vamos desaprender. Mas como eu estou procurando aquelas oportunidades que são efetivamente disruptivas, antes de eu matar o projeto, eu tenho uma fase de tentar levar isso para o core e falar, cara, a gente achou aqui uma ideia que vai aumentar seu 0,5%, 1% de incremento de vendas aqui. Faz sentido para vocês? Se sim, cara, toca pau, cara, fica sendo o projeto de vocês. Se eventualmente nem para eles fizerem sentido, cara, aí efetivamente a gente bota isso dentro de uma biblioteca e depois isso vira knowledge management interno da companhia. Perfeito. Jogando agora um pouquinho mais a bola lá para o lado do Open Innovation, né, do trabalho com startups que você comentou que é um dos polos ali, né, do trabalho do seu time, eu ouço bastante uma máxima de empresas maiores falando assim, quando a gente lida com startup muito incipiente, é mais difícil, então geralmente a gente quer pegar a galera já com uma validação bem feita, talvez até já partindo para escalar. Isso é uma realidade quando você está falando aí do teu time, dado que você falou que vamos olhar desde coisas mais de tendência de futuro, né, falou do drone e tal, né, vamos dizer, imagino que vocês acabam pegando algumas coisas ainda no estágio também mais embrionário para ver como o iFood possa ser esse trampolim. Perfeito. E eu acho que a conta aqui, Gui, é uma conta que eu particularmente colocaria em 3. Tá? Primeiro aspecto dessa conta é uma conta de tempo. Então, eu olho para a tecnologia, eu vejo que eu tenho resource interno para desenvolver aquela mesma tecnologia, eu tenho a quantidade de projetos estratégicos e estruturantes que eu estou rodando, e até eu efetivamente conseguir desafogar um time para desenvolver aquilo internamente, quando você vai ver, cara, estamos falando aí de 12 para 13 meses para talvez desenvolver uma coisa que já está pronta. Então, talvez uma primeira análise, à luz do que a gente está sempre olhando, cara, estou comprando tempo. Um segundo ponto que é super interessante é o seguinte, cara, o iFood tem quase que um alicerce muito grande de aprender. A gente não se acha melhor do que ninguém, a gente não se acha, né, dono de absolutamente nada, e justamente a gente acha que a gente tem que aprender com um monte de gente. E em função disso, apesar de não existir o termo, a gente brinca internamente de que é um learning investment. E o learning investment, a meu ver, cara, eu posso investir naquela companhia porque eu quero aprender sobre aquela tecnologia. Eu quero, no bom sentido da palavra, me apropriar sobre como que é feito aquilo ali. Então, esse é o segundo, talvez o segundo segunda grande ótica quando a gente está olhando para startups. E a terceira, e aí talvez você olhar para Fabrício, Bruno Henriques e toda a turma que vem com uma bagagem de empreendedores que tiveram suas empresas e construíram seus cases de sucesso, eu vou tomar a liberdade de falar que internamente, obviamente, ninguém no iFood gosta de pagar caro só porque está hypado. E o que eu quero dizer com esse terceiro ponto? Então é em função disso que vocês só vão entrar em seed, em angel, em pre-seed ou series A? Cara, a gente não tem limite em termos de, eu não entro em companhias, né, pós-series A, pós-series B. Acho que a questão não é esse time em si. Da mesma forma que o recurso de time, o recurso financeiro, ele é limitado. E aí, na nossa análise, cara, eu não vou entrar numa coisa só porque isso está hypado. Eu não vou entrar nisso só porque isso está na moda. Eu não vou entrar nisso porque eu quero entrar nessa companhia que ela vai fazer
times valuation 7 vezes daqui a X tempo e eu vou ter um exit onde eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é essa a lógica. Eu quero hoje efetivamente olhar para o meu ecossistema, olhar para uma coisa que está fora desse ecossistema, e quando eu consigo imaginar o 1 mais 1 desses aqui é maior do que 2. Fala, cara, esse cara dentro do ecossistema do iFood é maior do que esses dois caras standalone. Se isso for verdade, e aí para mim independe um pouco de ser pre-seed, ser Series C, ou aonde ele estiver ali da trajetória dele, mas se essa conta ainda for verdade, a conversa para de pé. Legal, acho que ajuda de alguma maneira a traduzir aqui para o pessoal que vai nos acompanhar que, na verdade, a empresa, dependendo do objetivo estratégico, né, pode jogar com vários portes ali. Vamos dizer, pode pegar o menino que está subindo da base agora ou pegar já um medalhão, já multicampeão para fazer. E acho que você me ajuda a corrigir, mas acho que o movimento no ano passado, indo para o mercado, vamos dizer, de fazer supermercado, né? É mais ou menos esse caminho, né? De fazer algumas apostas que não é porque está na tendência só, mas porque posso acelerar essa ida de uma maneira mais ágil, né? E vamos dizer, já usar o usuário que está habituado a usar o iFood para um outro caso de uso com mais dinamismo. Mais uma vez, olhando, né, China, o modelo, a grande maioria dos hiper forte para depois uma rentabilização via cross-sell, né? Então, quando você olha para toda a malha barra capacidade logística instalada do iFood, e hoje, se eu te perguntar, sem a gente precisar entrar aqui na resposta, eu aposto que você, quando pede teu iFood, você pede na sexta-feira à noite. Você pede no sábado ali à noite uma pizza ou no domingo, né, um hambúrguer, alguma coisa do gênero. O que é efetivamente a maior realidade ainda dentro do iFood. Só que quando você olha para esses vales e começa a ver, cara, que horas que as pessoas fazem compras, como é que eu consigo efetivamente utilizar uma capacidade e uma malha logística já instalada numa parte que está ociosa né, do dia dessas pessoas, como é que eu consigo e aonde que eu consigo utilizar isso melhor? Aí começam a vir as outras oportunidades em termos de groceries, de pets, de farma e por aí vai. Que legal. Acho que para ir para a reta final aqui da nossa conversa, eu achei curioso que você colocou meio que do modelo mental, né? Falou lá do Fabrício, e meio que o time tem muito essa cultura de aprender muito. E como que foi para você nesse início, né? Vamos dizer, você chegou no iFood, foi meio que um choque, assim, e que pontos que para você foi mais, ou está sendo ainda, né? 4 meses aqui, acabou de passar na experiência, né? Perfeito. De mudança de mentalidade e coisas que te empolgaram. Assim, cara, nunca imaginei que tinha uma empresa assim. Uhum. Cara, vamos lá. Eu acho que tem um que eu preciso trabalhar melhor, não trabalhar o iFood melhor nisso, mas particularmente como o meu time trabalha com novas ideias, talvez a gente precise trabalhar isso um pouco melhor. Primeiro, falando desses dois pontos que super me surpreenderam, né? O primeiro ponto seria pelo lado da autonomia, né? E aí, independente, sem citar nomes do porte das empresas que eu estava, talvez o poder de decisão entre, poxa, vou fazer um call aqui com o guia da liga, cara, precisava de 3, 4, 5 aprovações só para a gente estar tendo essa conversa. O grau de autonomia aqui, ele é quase que, não está me vindo o termo, mas para... Ilimitado, né? Vamos dizer, a gente entra aqui e faz a conversa e ninguém vai ficar te pedindo quais são as perguntas, o que Cara, você vai responder. e mais do que isso, vamos fazer as coisas, vamos fazer as coisas acontecerem. Pô, mas isso não gera bagunça? Por incrível que pareça, não. E esse talvez tenha sido, né, 20 e poucos anos de carreira, sempre o meu medo de, pô, se você não tiver todas as regras, todas as amarras, todos os procedimentos internos burocráticos bem amarrados, vira zona. Cara, não vira. Dentro do iFood não vira. Isso é uma companhia que hoje funciona com um grau de autonomia gigantesco para cada um dos funcionários, e dentro, obviamente, obedecendo suas normas e políticas internas, mas dá para a gente uma velocidade que talvez eu nunca tinha visto no mercado. Esse, para mim, é o ponto número 1. O ponto número 2 é que, por mais que você veja muito algumas iniciativas
Pô, várias empresas no mercado, meio que da porta para fora. Desde que eu entrei no iFood, eu não vi nada, absolutamente nada, da porta para fora. Tudo que é divulgado, tudo que é falado, tudo que o Fabrício aparece na mídia falando, acontece internamente. Sejam iniciativas de ESG, sejam iniciativas de educação, sejam iniciativas de exclusão, de diversidade, seja o VIT aparecendo num evento falando de como é trabalhar no iFood, você fecha o olho e vê o que está acontecendo dentro de casa, é 100% realidade. Então, um segundo ponto que me deixa muito feliz de vestir essa camisa é isso. Cara, o que a gente propaga hoje para o mercado é 100% realidade, não é marketing institucional, né? E aí a gente traz, apenas para a gente fechar, para a minha realidade, algo que é muito bacana, que é, eu não tenho ninguém do meu time sendo criticado ou sendo pressionado para acertar, mas sendo pressionado e, obviamente, muito cobrado para aprender rápido. Então, uma cultura que efetivamente valoriza, no bom sentido da palavra, o erro. O que eu quero dizer com isso? Cara, ninguém aqui é penalizado por ter feito algum projeto errado, pelo projeto não ter dado certo, pelo projeto não ter voado, como a gente gosta de dizer. Na verdade, a pessoa pode ser até mesmo recompensada, bem premiada e até bem vista dentro de casa, porque matou rápido uma iniciativa que a gente não, eventualmente ia gastar mais 6, 7 meses de esforço olhando para uma coisa que é danada. Então, acho que assim, para fechar é isso, a realidade da cultura de vamos aprender rápido, errar rápido e automaticamente ser cada dia melhor, isso não acontece da porta para fora, cara, isso está enraizado dentro da cultura da empresa. Que incrível, muito legal de ouvir isso de alguém que está recém-chegado, né, na companhia, mas que já consegue respirar isso, né, já consegue se apropriar dessa cultura. Queria colocar uma última pergunta aqui para a gente fechar, Gurgel, que é o seguinte: acho que muito desse espírito que você falou, eu vejo que tem até uma questão quase que de branding, assim, né? Que assim como a gente fala, dá um Google, né? O Bombril, né? Que algumas marcas meio que se apropriaram. Da coisa a gente fala no Brasil do vou fazer um iFood, vou comprar um iFood, né? Não fala que vai comprar pizza, né? Você vai pedir um delivery e hoje virou quase que a mesma coisa, né? Sinônimo de pedir um iFood. E no Liga Summit, né, agora em setembro, a gente vai falar sobre 3 tendências, né, que impactam bastante, né, o mercado do iFood, né, que é acesso à classe C, fintechs e logtechs. Eu queria que você desse aqui um pouco de aspiração, né, se você tivesse que dar essa marquinha do fazer, né, pedir um iFood, o que seria essas grandes mudanças com relação a esses 3 movimentos, né, classe C, fintechs e logtechs? Maravilha, vamos lá. Em relação à classe C, né, e eu acho que a gente pode tomar a liberdade aqui de falar classe C, D, E, F e o que está por trás disso? Eu não quero ser uma ferramenta elitista, ponto final. E seja pela acessibilidade, seja pelo meu UX, seja pelo meu design, principalmente seja pelo meu preço, eu não quero ser um serviço premium, eu não quero ser um serviço private. Eu quero levar o que hoje a gente vê como solução prática e econômica para diversas pessoas, para o Guilherme, eu quero levar isso para todo o Brasil. Então, um primeiro grande call dentro do que você está falando a gente tem um interesse e a gente está montando, na verdade, um monstro interno para transformar o iFood no Bombril que você falou, no Google que você falou, para passar, deixar de ser uma coisa talvez elitizada ou talvez um consumo, né, apenas ali de indulgência, para transformar isso num consumo diário. Talvez a minha melhor inferência que eu possa fazer em relação a isso é que, pô, o Guilherme se alimenta, né, se a gente pensar aí, 90 vezes por mês, né? Cara, eu quero que ele se alimente provavelmente mais de 60 vezes através do iFood. E a gente tem que desatrelar essa imagem de, pô, você está falando que ele vai comer 60 hambúrgueres no mês? Não, cara, ele vai se alimentar normalmente, vai se alimentar bem, vai se alimentar de maneira saudável e principalmente de maneira barata, usando uma plataforma que vai economizar tempo, comodidade e facilidade para ele.
Esse é o aspecto número um. Quando a gente olha para a fintech, um pouco relacionado com esse primeiro tema, a gente já caminha numa velocidade relativamente boa para introduzir novos meios de pagamento dentro dos nossos aplicativos. Ótimo. Ainda assim, e guardando mais uma vez uma relação com esse primeiro tema que a gente falou, tem uma quantidade enorme de pessoas que não acessam o nosso aplicativo, que não acessam a base do iFood, seja por falta de crédito, seja por algum problema financeiro, seja por alguma questão de não ter acesso ao crédito, ao cartão de crédito, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que está por trás de quando você fala de fintech? Para mim, estão soluções, assim como um Pix, soluções que eu consigo, através de uma vou colocar, de uma inovação simples, mas ao mesmo tempo radical, você abrir possibilidade para uma gama muito maior de pessoas passarem a utilizar essa ferramenta. Isso é o que está por dentro ou o que está por trás de fintech. E dentro de logística, talvez aqui são dois pontos que eu sou fã. O primeiro é quase que uma provocação de que você provavelmente lembra quando você pediu uma coisa na Amazon, não sei, há um tempo atrás, e chegava em uma semana e você já ficava feliz. Aí agora o Mercado Livre vai chegar em uma hora, e aí a Magazine Luiza fala que vai entregar em meia hora, e aí o iFood fala que vai entregar em 15 minutos, e daqui a pouco vai ter gente ligando em 5, em 10, e vamos ser muito honestos, cara, o maior beneficiado nessa corrida maluca somos nós. Sou eu, Gurgel, não com a camisa do iFood. Sou eu, Gurgel, que, cara, antes de sair de noite, tô sem sapato. Cara, em 10 minutos tenho sapato na minha casa. É o Guilherme que tá saindo, esqueci meu presente. Em 5 minutos tem um presente na tua casa. De novo, guardo o maior respeito do mundo por tudo que todas essas companhias estão fazendo. E na ideia do Open Innovation, que está justamente você se abrir de deixar de quase que, meu concorrente não posso ver. Cara, a gente sim quer aprender muito com o que todo mundo está fazendo, porque por trás do nosso desafio de logística está em como é que eu abro novos modais e, principalmente, como é que eu consigo entregar a um custo mais barato numa velocidade ainda menor. Incrível essa visão, incrível. E acho que provavelmente todo mundo aqui que vai nos assistir já tentou pedir alguma coisa por qualquer uma das soluções aí que você falou, em algum momento especial, né? O Dia dos Namorados, o Natal, a Black Friday, etc. E daí sempre dá aquela sensação de, mas será que eu não vou meter o pé pelas mãos? É porque esse dia vai ter tráfego, etc. E acho que todo mundo fazendo esse esforço real de melhorar a entrega do serviço, melhorar a forma de pagamento e também dar mais acesso às pessoas, certamente vai transformar a sociedade e daí a gente vai perceber que já virou a página, né? Não tem mais aquela... Nossa, e vai ser bem o que você falou, né? Lembra aquele tempo que a gente comprava e levava vários dias e tal? Não, agora é uma outra realidade, né? Ótimo. Gurgel, eu quero te agradecer imensamente do nosso papo, foi incrível, muito animado aí para continuar as iniciativas entre Liga e iFood e mais animado ainda para a gente ver o que vai rolar aí dos painéis do Living with Unicorns com vocês, agora nos dias 14, 15 e 16 de setembro, dentro da grade do Liga Open Innovation Summit. Vou convidar todo mundo a acessar o nosso site para fazer a sua inscrição e conto com vocês lá. Manda um último recado aqui para a nossa audiência, Gurgel. Maravilha. Antes de mais nada, Gui, obrigado a você, a todo o time da Liga. Talvez a única coisa que eu possa te falar é que eu estou mais empolgado do que vocês com esse próximo evento da Liga. Tá? Living with Unicorns, para mim, traz uma mensagem que passou, tangibilizou aí por toda a nossa conversa, que cara, porra, a gente sempre estudou, né? Seja em marketing, seja, enfim, na área de lançamento de novos produtos e empreendedorismo, você tem o teu time to market e você precisa ajustar o teu time to market porque não adianta você ter a tua boa ideia e levar tanto tempo para lançar. E essa pessoa virou para mim e falou, cara, a gente está vivendo uma nova era de que não existe mais time to market. Agora é time to unicorn. Porque se você não fizer e fechar o olho, daqui a 2 meses tem um novo unicórnio fazendo exatamente em cima daquela tua ideia.
O barato disso é que a gente vive hoje, não só no Brasil como no mundo, uma onda de empreendedorismo tão grande que faz com que a agilidade desses projetos ganhe, digamos assim, uma velocidade que particularmente eu gosto e eu acho que está no core e uma das expertises do iFood. Por isso que a gente gosta tanto do painel do Living with Unicorns. Maravilha. Pessoal, nos vemos no Liga Open Innovation Summit agora em setembro. Um grande abraço para vocês. Abraço, até mais, Gui.